Aleluia. Aleluia, aleluia. Pode continuar adorando ao Senhor. Adore-o. Nós nunca sabemos se é a nossa última oportunidade. Adore-o. Aleluia. Glórias a Deus. Alguém muito interessado, alguém que tem o interesse de ver você cessar a sua adoração. A forma mais comum e eficaz chama-se mordaça. Travar a voz, amordaçar a boca. Hoje nós temos uma outra forma, a máscara. A máscara que aprisiona, a máscara que foi a desculpa de muitos, a mordaça que calou a voz do adorador. Mas hoje eu quero trazer para os irmãos uma resposta da parte de Deus para nós como igreja, que está no Salmo 39. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus. Eu quero que você preste muita atenção nesta passagem bíblica. No Salmo 39, o Senhor vai nos dar uma instrução, uma direção, para você nunca mais calar a sua voz de um adorador. Diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, acendeu-se um fogo. Então falei com a minha língua e disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta o quanto sou frágil. Deus Pai, eu quero te agradecer por esta noite mais uma vez. Já tens falado tanto conosco, Senhor. Meu Pai, eu te rogo que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez e use, meu Deus, aquilo que me disseste, Pai, para transmitir à tua igreja. Fala ao nosso coração, meu Pai, eu rogo a tua bênção no nome santo e poderoso do amado Salvador Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar. Glórias a Deus. Temos neste texto palavras de ninguém menos que o salmista e rei Davi. Davi, de repente, por uma razão, ele toma uma decisão que depois vai se transformar num dilema. Em razão da afronta do ímpio, ele decide calar-se, não falar mais nada a respeito do seu Deus. Ele, por um momento, ele toma a decisão de simplesmente ficar mudo diante do ímpio. E então ele percebe que enquanto ele se cala, diz a palavra: enfreei a minha boca. Você sabe o que é enfrear? Quando você está dirigindo o seu carro e você sabe que tem que parar, você simplesmente freia. Foi o que ele fez. Ele simplesmente paralisou a sua boca. Ele determinou no seu coração: eu nunca mais vou falar desse nome diante do ímpio. É nesse momento, não sei quanto tempo ele permitiu o seu coração ficar dessa forma,
Mas o fato é que aquilo que era uma decisão virou um dilema. Não, eu não posso. Eu não posso me calar. O versículo nos fala o seguinte: então incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Aleluia. E o meu desejo nesta noite é que de novo o fogo se acenda em nosso coração. Nós vamos entender hoje as estratégias do ímpio, a estratégia do inimigo, do maligno, que quer nos impedir, que quer enfrear, que quer impedir-nos de falar, quer calar a voz do adorador, quer calar a voz profética, quer calar a voz do evangelista, para que ele não mais propague as palavras de Deus. Mas é necessário que nós compreendamos algo: há de se acender nesta noite um fogo em nossos corações. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu leio essa passagem, irmãos queridos, eu percebo que o diabo, ele vai tentar usar algumas estratégias. A primeira delas, para nos emudecer, para colocar a mordaça ou a máscara em nós, é justamente aquilo que eu chamo de o poder da intimidação. Davi teve receio daqueles que estavam à sua volta, dos ímpios. Ele então decide não falar mais, calar-se. E eu vejo, irmãos queridos, que quando nós aceitamos a imposição daquilo que eu chamo de silêncio, quando nós entendemos que nos impuseram silêncio, nós não podemos falar, nós estamos num dilema: ou eu desobedeço, ou eu vou realmente continuar falando, eu não vou parar de falar. Em Atos capítulo 4, versículo 18, você vai encontrar esse dilema, quando impõe silêncio para os apóstolos, porque chamam-nos e disseram a eles que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque nós não podemos, aleluia, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles não permitiram que o fogo do coração se apagasse. Eles entenderam que era importante que o fogo continuasse aceso. Eles deram uma resposta àquela palavra. Eles deram uma resposta ao silêncio. Qual a resposta, irmãos? Atos capítulo 4, versículo 24, um pouco mais abaixo, você vai encontrar a resposta deles. Porque eles vão fazer o seguinte: eles vão dizer, ouvindo isto, unânimes, fizeram o quê? Levantaram a voz a Deus. Irmãos, quando nós estamos sendo ameaçados, quando nós estamos querendo ser impedidos pelo espírito de intimidação, quando o fogo quer se apagar de nossos corações, nós precisamos voltar a levantar a nossa voz em oração. Só o poder da oração acende o fogo no coração do crente. Só a oração nos sustenta, nos mantém com a chama viva, com a chama do altar do coração acesa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele segue no versículo 29, você vai ver o que acontece, a resposta da igreja quando nós ignoramos a intimidação e nós oramos. Agora, pois, ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto, Senhor, enquanto tu estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu Filho, do teu santo Filho Jesus. Quando nós oramos, irmãos, ganhamos ousadia, o fogo aumenta, aleluia. Eu me lembro de uma situação, me chamaram uma certa vez e disseram: pastor, eu tenho um conhecido, muito querido, que caiu do poste, trabalhava numa companhia de energia elétrica, foi eletrocutado, caiu e está desenganado pelos médicos. E a esposa pede o pastor encarecidamente que vá visitá-lo. Estava no Brasil. E naquele momento, eu disse: eu vou, e fui ao hospital. E fui em direção ao lugar onde ele estava, que era um centro de terapia intensiva. Olhei para a esquerda, para a direita, não vi ninguém.
Entrei naquele lugar e quando eu entrei, e quando eu fui colocar a mão sobre ele para orar, apareceu uma enfermeira e ela olhou para mim: o que você está fazendo aí? Vocês crentes são todos doidos, sai daí agora, você não tem autorização para entrar aqui, saia agora. Naquele momento, irmãos, eu confesso que o meu coração se encheu de fúria santa. Quase que coloquei a mão no bolso e puxei a minha carteira. A senhora está falando com um policial, eu sei o que eu estou fazendo aqui. A senhora se retira enquanto eu oro e depois eu saio. Mas humildemente eu entendia que a autoridade ali não era eu, era ela. Então naquele momento eu disse: tudo bem, eu obedeço, mas saiba de uma coisa: nada pode impedir o poder da oração de um justo. Eu saí, coloquei as mãos sobre o vidro e comecei a orar. E quando eu começava a orar por ele, ele começava a se mexer ali. E aquele homem que foi desenganado, aleluia, abriu os olhos. Aleluia, aleluia, para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele não morreu, e aquele que estava desenganado, aleluia, foi restaurado pelo poder de Jesus Cristo. Não aceite o poder da intimidação, não aceite a ameaça do inimigo. O inimigo não pode calar a voz, não pode calar o fogo, nem apagar o fogo do coração de um adorador, aleluia. Mas Deus só vai fazer quando nós levantarmos a nossa voz em oração. Enquanto nós oramos, Deus estende a sua mão para operar sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a outra estratégia do inimigo, não apenas impor o silêncio, ele também faz uma outra estratégia, ele quer nos restringir a liberdade. Quando ele percebe que você não calou, então ele vai usar a lei contra você. Vai querer te impedir de uma outra maneira. Vai querer cercear a sua liberdade. Atos 5, versículo 18. Você encontra o seguinte: que lançaram mão dos apóstolos, não pararam. Mais sinais se produziram, então lançaram mão dos apóstolos, puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou-os. E quando os tirou, o que eles fizeram? Aleluia. Sabe o que eles fizeram? Foram para a rua, voltaram a pregar. Não deixaram o fogo apagar, não, irmão. Sabe quando o fogo apaga? Quando nós deixamos de falar de Jesus. Por isso eu terminei no meu coração: eu não vou deixar mais o meu fogo apagar. Eu vou continuar falando de Jesus, não vou deixar o fogo apagar. Enquanto eu me calei, disse o salmista, incendeu-se um fogo no meu coração. Aleluia, louvado seja Deus. Versículo 29 nos fala: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram o quê? Vamos juntos? Mais importa, de novo, mais importa, de novo, mais importa, mais uma vez, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa o quê? Nós cantamos isso, irmãos. Se eu quiser adorar a Deus, é preciso obedecer. Nós temos que obedecer se nós queremos ver de novo Deus operar. Nós precisamos obedecer. E importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Satanás tem a sua estratégia para colocar a mordaça ou a máscara na boca do crente. Sabe de que maneira? Duas delas. Uma delas é oferecendo uma total liberdade, uma liberdade plena. É o que ele oferece para o mundo ocidental. Dê liberdade a eles. Eles gastarão o seu tempo com entretenimento, com o prazer, com as suas ocupações diárias, com as suas distrações. Ofereçam-lhes liberdade. E em nome da liberdade, eu não terei ninguém para trabalhar os meus planos. E nós nos calamos. Mas no mundo oriental, Satanás usa uma estratégia diferente, diversa dessa. Que é cercear, acabar com a liberdade, privar da liberdade. Coreia do Norte, China, países árabes. Mas sabe, Satanás percebeu uma coisa: que essa estratégia de privar o crente da liberdade não é tão funcional como a outra. Porque alguns vão aceitar a mordaça, mas outros só de pirraça. Agora que eu vou falar. Pode tirar a minha vida, mas eu não vou deixar de falar de Jesus. Quando nós propomos, irmãos queridos, falar de Jesus,
Então Satanás vai oferecer uma terceira e pior maneira de nos impedir, que é a pressão física. A pressão física é pior do que a mordaça do silêncio, do que a privação da liberdade ou a exposição a uma total liberdade. Porque a pressão física faz com que nós tenhamos medo. Atos, capítulo número 5, versículo 40. Você vai encontrar a seguinte situação: e concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os, o quê? Açoitado. Mandaram o quê? Que não falassem mais. No nome de Jesus. Tentaram intimidar, calar a voz. Tentaram aprisionar. Calar, não calaram. Aprisionar, o anjo soltou. Então vamos fazer o que com eles? Machuca, maltrata, acrescenta dor, açoita, e eles vão parar. O que é que tem te feito parar de falar de Jesus? O que é que te silenciou? Foi a intimidação? O medo? Foi a liberdade? A prisão? O que é que nos tem impedido de falar de Jesus? Tem muita gente aprisionada, irmãos queridos, nesse país, não pelo cárcere, não pela penitenciária, mas pela prisão da carga horária de trabalho. Satanás tem nos massacrado, fazendo-nos aceitar toda forma de trabalho para, de alguma forma, compensarmos a nossa renda. E eu não acho que isso está errado, mas há uma coisa: cuidado, não se prive de estar na presença de Deus. Não troque a sua hora, o seu momento com Deus para estar num trabalho qualquer. Deus está cuidando de você. Ainda esta manhã uma irmã me disse: pastor, eu tenho um testemunho para contar, queria contá-lo, vou contar semana que vem. Tá bem, irmã, conte semana que vem, mas me conte para mim o que foi. Ela me disse: pastor, eu tenho um trabalho, um bom trabalho. Eu trabalho cuidando de pessoas idosas. E me ofereceram um outro trabalho para eu trabalhar também no final de semana. E eu pensei: por que não? E o Espírito Santo me disse: não aceite. Mas eu acabei aceitando. E na primeira semana que eu estou de trabalho, estou voltando de bicicleta, contente. Enquanto é o horário do culto, eu estou voltando para casa, e de repente vem um carro, e o carro vem, atropela a minha bicicleta, destroça a minha bicicleta, quebra o meu celular, me joga no chão. Eu vou parar no hospital. Por isso que a irmã não veio faz tempo. Sim, estava no hospital, pastor. E lá no hospital Deus falou comigo: filha, eu não disse para você que eu estava cuidando de você? Eu não disse para você que a minha graça te bastava? Eu não disse para você não aceitar? Ela disse: pastor, eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar para a igreja que nós não podemos aceitar que o inimigo nos tire do lugar da adoração, do lugar da presença de Deus. Estar na presença de Deus ainda é o melhor lugar. Aleluia. Trabalhe, 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Trabalhe, sim, trabalhe, mas reserve o seu tempo para Deus. Não deixe que o diabo lhe roube, porque irmãos concordaram com ele, chamaram os apóstolos, açoitaram, mandaram que não falasse em nome de Jesus Cristo, e os deixaram ir. Ameaça, aprisionamento, pressão física. Sabe qual a resposta deles? Atos 5, 41, 42. E eles, quando se retiraram da presença do conselho, regozijaram-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles ficaram contentes, se regozijaram, porque eles se consideraram dignos de serem afrontados por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a quem?
a Jesus Cristo. Eu não vou parar. É por isso que eu tenho entendido, irmãos, que nós não vamos aceitar o poder da intimidação, quer seja por silêncio, quer seja por prisão, quer seja por pressão física. Nós não vamos aceitar de nenhuma forma, porque nós temos entendido, irmãos, que mais vale estar na presença de Deus, mais vale estar um dia na sua presença do que 1000 ao meu modo, disse o salmista. Enquanto Davi meditava, e só quando a gente medita, irmãos, é que o fogo se acende. Só quando Davi meditou, pensou, não está errado o que eu estou fazendo. Eu não posso calar diante do ímpio. O ímpio fala o que quer, conta piada, graceja, zomba, e eu vou ficar quieto? Não, não vou ficar quieto. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo no meu coração. Que o fogo se acenda em nossos corações esta noite, amém? Glória a Deus. Davi não é o único. Davi sofreu a pressão da intimidação. Mas eu vejo um outro, um profeta. O profeta sofre o poder de uma ilusão. Eu falo do profeta Jeremias. Quando o Senhor o chamou, Jeremias foi muito claro: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque o que eu disser, o que eu colocar na tua boca, tu vais falar. O que Deus colocar na tua boca, meu irmão, você vai falar. Você não vai calar a sua voz. Não se pode calar a voz de um adorador. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Jeremias se cala em um determinado momento. Por quê? Jeremias 20, versículo 7. Porque de repente, quando ele é chamado para profeta, ele pensou: eu vou proclamar a palavra e Deus vai ser comigo, Deus vai me proteger. Mas ao invés disso, ele vai parar no cepo, ele vai parar num lugar de tronco, e vão zombar dele. Ele diz: iludiste-me, ó Senhor, iludido fiquei, mas foste mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirva agora de escárnio, todo dia cada um deles zomba de mim. Eu estou profetizando que a cidade vai cair, que vai chegar o tempo que isso vai pesar a mão sobre Jerusalém. Eles estão zombando de mim. Será que foi realmente o Senhor que me enviou? Será que não foi uma ilusão que eu recebi? Irmãos, quantos crentes, irmãos, que um dia estiveram aqui adorando ao Senhor e hoje não estão adorando mais. Quanta gente, irmãos, que um dia estava na oração, hoje nós já não está mais na oração, já pregaram a palavra, hoje não pregam mais. Quando eu paro para pensar, irmãos, que profetas de Deus foram boca de Deus em algum momento e agora se calaram, porque acharam que servir a Deus é uma ilusão. Talvez você tenha sido até afrontado assim. Deixa o teu Deus, ele não está te servindo para nada. Você está vivendo uma ilusão. E você talvez diga como Jeremias: iludiste-me, Senhor, fiquei iludido, estou iludido. Mas não, irmãos, quando Jeremias pensou assim, olha só o que vai acontecer com Jeremias. Em Jeremias, capítulo de número 20, versículo 9. Então disse eu: não me lembrarei dele, não falarei mais no seu nome. Parece alguém que conheço, né? Não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração, como o quê? Mais forte, como o quê? Como fogo no meu coração, como fogo ardente encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de sofrer, e eu não posso. Aí eu conheço o crente, irmãos, quando a gente se frustra, quando a gente se ilude, quando a gente espera que Deus faça uma coisa e Ele faz diferente, ou Ele não faz, e nós nos frustramos, a nossa voz vai se calando, o fogo vai apagando. É aí que eu conheço o crente de verdade, irmãos. Foi assim que conheci Jó como crente de verdade. Foi assim que conheci Abacuque como um crente de verdade. Ainda que não haja fruto na oliveira, o fruto da oliveira e da vide mintam, todavia eu adorarei ao Senhor. Quando eu paro para pensar naqueles adoradores, irmãos, como Jó e Abacuque, homens que simplesmente decidiram não calar a voz. O fogo tem que arder. Não consigo deixar de falar dele. Se eu deixar de falar dele, o que vai acontecer? Vai acender o fogo no meu coração. O fogo acende, irmão. Nós temos que continuar falando de Jesus, amém? Glória a Deus. Por último, há dois homens
Eu vou chamar isso de o poder da decepção. É pior do que a intimidação, é pior do que simplesmente a situação de uma ilusão. A frustração é pior, porque a frustração não se trata de uma ilusão. Você foi decepcionado, você esperava uma coisa, aquilo não aconteceu. Aqueles 2 homens voltavam de Jerusalém. Aquele final de semana, que tinha sido um final de semana horrível, o mais terrível. Eles investiram 3 anos da vida deles servindo a Jesus, crendo que Jesus era o Salvador do mundo, o Redentor de Israel. E depois de segui-lo, agora eles percebem, decepcionados, que Jesus morreu. Eles ouviram falar que algumas mulheres tinham dito que ele ressuscitou, mas nada de Jesus. Quanta gente, irmãos, que diz que serve o Senhor 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu já não me impressiono mais com quantos anos você serve a Deus. Eu quero saber se você está servindo ao Senhor hoje. Hoje é o dia que se chama, hoje é o dia da salvação. Hoje, portanto, se ouvir a voz do Senhor, hoje, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia propício para a salvação, o dia chamado hoje, é o único dia que eu tenho. Por isso que o salmista, quando se acendeu o fogo, ele disse: Senhor, me ensina a medir os meus dias. Porque, irmãos queridos, eu não sei, perguntei para os pretos lá na sala, propositalmente, quanto tempo nos resta. Eu não sei, irmãos, quanto tempo me resta, mas o que me resta, eu quero gastá-lo na presença do Senhor. Eu quero queimar toda a minha lenha na presença, no trabalho, na obra do meu Deus. Eu quero dar toda a minha energia para o meu Senhor. Aleluia. Não vão me decepcionar. Aleluia. Aqueles homens estavam decepcionados, andaram alguns quilômetros longe de Jerusalém, e de repente o peregrino se aproxima deles e pergunta: por que estáis tristes? Só tu que vens pelo caminho como peregrino, como nós também, que não sabe o que aconteceu em Jerusalém com um profeta, homem de Deus, Jesus. Eles começam a contar uma história, um evangelho fracassado, um evangelho de lamentações, de decepções e frustrações. E então aquele peregrino começa a lhes contar: ora, acaso não sabeis que era necessário que o Cristo padecesse? Isso dá uma outra mensagem, porque aquele homem, aquele estranho que aparece no caminho, começa a anunciar, desde Moisés até os profetas, tudo o que dele estava escrito. E enquanto eles ouviam, irmão, o coraçãozinho começava a queimar. Aleluia. E o coração ia queimando, a chama ia acendendo. Sabe por que você não pode parar de falar para aquele teu irmão que está fraquinho na fé? Porque a palavra de Deus incendeia o coração. A palavra do Senhor faz arder nosso coração. Quando alguém está desanimado, decepcionado, iludido ou frustrado, não o deixe assim. Diga o que de Jesus está escrito, as promessas que nos foram dadas a nós que nele cremos. Por isso nós não podemos deixar de falar daquele que nós temos visto e ouvido. Aleluia, não podemos deixar de falar de Jesus. E de tristes eles começam a ficar apreensivos, depois interessados. 10 quilômetros de caminho e eles param em Emaús. Aleluia. E quando o Senhor, peregrino, que era o próprio Senhor Jesus, parte o pão, aqueles que antes não conseguiam enxergar Jesus, eu entendo, irmãos, que nós só enxergamos Jesus quando alguém nos fala a palavra, quando alguém nos faz o coração arder, a experiência do coração ardente, aleluia, o coração aceso, é o que nos faz realmente reviver. E quando eles veem que é Jesus, ele desaparece. Estamos em Lucas capítulo número 24, versículo 32. E aqueles 2 homens disseram um para o outro: aleluia, porventura não ardia em nós o quê? Não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento eles perceberam uma coisa muito importante, irmãos. Aleluia. A experiência chamada a experiência do coração
aceso, de um coração ardente. John Wesley, no século XVIII, foi alguém que foi criado no caminho do Senhor como cristão. John Wesley era um homem compenetrado, dedicado na obra de Deus, mas a verdade é que ele não tinha um coração aceso. Até que um dia, num culto que ele não queria ir, ele diz da seguinte maneira: à tarde fui com pouca vontade a uma reunião. Ele foi à tarde com pouca vontade. E quando ele está ali, ele começa a ouvir o relato do prefácio de Romanos, escrito por Martinho Lutero, uma mensagem já antiga. Ele começa a ouvir aquilo, e enquanto ele vai ouvindo, o coração dele começa a aquecer. 24 de maio de 1738. Ele não esqueceu a data, ele guardou aquela data, porque naquela data ficou sendo como a data que o coração dele aqueceu. O coração dele esquentou. Naquele momento, quando o coração dele começa a esquentar, nasce um metodista, nasce um homem de Deus. A partir dali, da experiência do coração aceso, Wesley nunca mais foi o mesmo, nunca mais. Ele disse assim: eu me coloco em chamas cada vez que eu prego, e o povo vem para me ver queimar. Sou uma chama viva, aleluia. Dá-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e que nada desejem mais do que o seu Deus, e eu abalarei o mundo. Quando nós temos uma experiência de um coração aceso, de um coração aquecido, aleluia, a gente nunca mais é o mesmo. Davi teve a sua experiência. Não posso me calar, incendeu-se um fogo no meu coração. Jeremias, iludido estava, mas então se acendeu o fogo no meu coração. Wesley, com a sua experiência do coração aquecido, e nós aqui hoje em Toyota, querendo ver o nosso coração arder. Aleluia, o coração queimando pela presença de Deus. Quem quer ter um coração queimando para Deus, quem quer ter um coração ardendo, fique de pé agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos pedir ao Senhor: Deus, faz o nosso coração arder, faz o nosso coração queimar de novo, Senhor. Aleluia, não quero viver, aleluia, tanto tempo na tua casa para depois ver meu coração esfriar. Eu quero um coração aquecido pela tua palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. A salvação é uma coisa individual. Me lembro que os meus pais se afastaram de Jesus. Eles não queriam mais saber de Jesus. Eu estava à época com 12 anos de idade, quando o pastor apareceu lá em casa. Quando o pastor foi embora, meus pais riram do pastor, desprezaram a visita do pastor. Eles não queriam mais saber de Jesus. Mas o menino ouviu o pastor. Eu fui até o meio da sala e disse: pastor, eu quero Jesus. Chegou o sábado, fui no guarda-roupa do meu pai, abri o guarda-roupa dele, peguei uma gravata, coloquei a gravata do meu pai, coloquei uma roupa social. Minha mãe disse: que você vai, menino? Ué, eu falei para o pastor que eu ia para a igreja, estou indo para o culto. 12 anos, eu já sabia o que eu queria. Meus pais não queriam. Salvação é uma coisa individual. Desde aquele momento até o dia de hoje, pela graça e misericórdia infinita do meu Deus, não quero deixar que meu coração esfrie. Cada momento que meu coração parece esfriar,
Eu tenho a responsabilidade de manter o fogo aceso. A responsabilidade é individual. É minha. É manual de sobrevivência. Se o fogo apagar, você morre de frio. É manual de sobrevivência manter o fogo aceso. Não deixe o teu fogo apagar. Mantenha-se na presença de Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Pode vir marés, pode vir tempestade, pode vir o vento, pode vir a chuva. O fogo não vai apagar. Nós não vamos deixar que o nosso fogo se apague, porque nós queremos, aleluia, Jesus. E a melhor maneira de não permitir que o fogo apague, aleluia, é continuar falando dele. O meu assunto é ele, o meu assunto é sobre ele, é dele, é para ele, porque dele e para ele são todas as coisas. De Jesus é a glória. Coloque a mão sobre o seu coração. Aleluia. Querido Pai, há momentos, Senhor, que nós somos intimidados pelo medo. Há outros momentos, Senhor, que somos pressionados pelo silêncio. Há, Senhor, há outros que a decepção nos toca a porta. Mas, Deus, estamos concentrados em manter o fogo aceso. Senhor, Senhor meu Deus, eis aqui a lenha. Aleluia! Eis aqui a lenha, eis aqui o sacrifício, Senhor. Mas falta o fogo. Pai, nós rogamos, meu Deus, como um dia Elias rogou, como um dia Salomão rogou, que o Senhor enviasse fogo do céu. Envia fogo agora sobre o nosso coração. Envia fogo, Senhor, incendeia. Faz o nosso coração queimar. Faz o nosso coração, Senhor, meu Deus, incendiar. Nós não deixaremos de falar de Jesus. Nós não deixaremos de falar desse que é o nosso Senhor, aquele que nos amou. Muito obrigado, meu Deus, aleluia, por de novo acender a chama no meu coração. Obrigado, Senhor, meu Deus, que se torne labaredas. A tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Aleluia. Obrigado, Senhor, meu Deus. Deixa queimar, deixa a tua vida se queimar na presença de Deus. Se desgaste na presença de Deus, mas deixe que o Senhor te use. Seja lenha no altar, ponha fogo no altar. Aleluia, deixa queimar, deixa arder. Aleluia. Oh, não se pode calar a voz do adorador. Não se pode calar a voz daqueles que adoram o Senhor. Não deixaremos de falar daquele que nós temos contemplado e visto como nosso Salvador. Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Salve o vive.
acesos, Senhor meu Deus, nos venha ver queimar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Um aplauso para o Senhor. Glória a Deus. Nunca deixe seu fogo apagar. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus te abençoe.